Nós que estamos continuando a nossa trajetória nesses dias sobre as obras de misericórdia espirituais. E hoje nós vamos colocar mais uma obra de misericórdia, que é rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Na oração sacerdotal, Jesus rogou a Deus pelos seus e por todos, em todos os tempos, viriam a ser seus discípulos, isto é, todos nós. Então a oração sacerdotal de Jesus foi para todos, os vivos e os mortos. Está lá no João capítulo 17. Em várias outras passagens dos evangelhos, Jesus retira-se para rezar, entre elas cito Mateus capítulo 14, versículo 23, Mateus capítulo 26, versículo 36, Marcos capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 3, versículos 21 e Lucas capítulo 5, versículo 16. Então o Senhor, ele se reservava a fazer oração, a rezar, a estar em comunhão em primeiro lugar com o Pai. Dessa oração, ele incluía todos, vivos e mortos. Na carta aos Efésios, São Paulo recomenda que intensifique as súplicas e por ele em oração. Então aqui nós vamos rezar pelos vivos agora. Nós vamos ter o entendimento que devemos rezar pela intercessão uns dos outros. Está lá em Efésios capítulo 6, 18 e 19. Intensificar a oração de súplica. Ou seja, quando detectamos que alguém do nosso meio, nossos irmãos, precisa de mais oração, nós intensificamos aquela oração. Nós nos dedicamos mais a rezar por aquela pessoa, ou por aquele grupo de pessoas, ou por aquela situação de pessoas. Pode até identificar uma pessoa pela oração que ela faz. A oração pode estar dentro de um âmbito egoísta, identifica o espírito do egoísmo na pessoa. Orações que mais parecem listas de compras. É assim: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero o carro, Deus, eu quero a casa, Deus, eu quero isso, eu quero sucesso, eu quero aquilo. Isso é uma oração o quê? Egocêntrica, egoísta. E a gente não está se reservando a olhar a beleza de rezar pelo outro. Senhor, quero isto, Senhor, quero aquilo. Vamos fechar os olhos um instante e imaginar na nossa contemplação interior como que é que nós estamos lidando com a nossa oração. Ela é uma oração mais de pedidos pessoais, mais de situações egocêntricas do meu querer, ou ela se faz uma oração mais ampla? Uma oração que não está ligada à compra de objetos ou situações de conforto na nossa vida. Por que que nós devemos pautar nisso? Porque muitas das nossas orações, elas são feitas de modo egocêntrico. Eu quero casar, eu quero ser feliz, eu quero. E nós devemos nos policiar como pessoas de oração a não rezar somente para as coisas que queremos, mas pelos irmãos que precisam. Então agora, nós vamos fazer o exercício dessa mesma oração que estamos de olhos fechados, nos interpretando diante de Deus,
qual é a pessoa que precisa receber a nossa oração agora? Qual é a pessoa que precisa ser identificada dentro do nosso pensamento, dentro da nossa visão de pensamento, a necessitada, o necessitado? Quem é que necessita das nossas orações? Às vezes nós nos perdemos muito nos pedidos humanos, nas situações que estão acontecendo conosco, nos objetivos da nossa carne, e não estamos olhando para os objetivos de Deus. Isso também está associado à nossa ética moral. Pensamos em nós mesmos. E muitas vezes nossa oração também é feita de forma a não atingir o outro. Nossa oração fica em volta da gente mesmo. Eu não consigo rezar pelo meu vizinho, eu não consigo rezar pelos meus familiares, eu não consigo tomar a atitude de um todo. Eu não consigo rezar pela comunidade que eu frequento. Eu não consigo colocar a minha oração orientada para o outro. Quem é o próximo? Quem é o próximo na minha vida? Então, quando nós estamos falando dessas situações, nós também precisamos identificar como estamos planejando o nosso planejamento de oração. Não estamos rezando pelas situações vigentes no mundo, pelas situações que estão ocorrendo para todos, que influenciam um todo. Estamos colocando o objetivo nos frutos que queremos, nas intenções nossas, no meu querer. Então aqui uma obra de misericórdia é quando eu estou rezando pela situação do outro. O outro se transforma no próximo. Olha para a pessoa do lado, ela é a pessoa mais próxima de você. É essa pessoa aí que precisa da sua oração. E muitas vezes nós estamos comprometidos, estamos nos comprometendo com uma oração egocêntrica. Eu lembro de uma passagem da palavra de Deus, aonde Jesus fala de uma senhora que dá uma moeda. Está escrito aí na Bíblia. Ele estava no pórtico do templo, ou seja, na coluna do templo, ele estava a observar o movimento das pessoas. E aquela mulher foi lá e pegou uma moeda de 1 centavo, levou, e colocou lá. Aquilo teve um sentido grandioso para Deus. Um sentido grandioso a expressão, porque aquela mulher não usou do egoísmo. Ela deu o que tinha. E depois nós vamos ver essa experiência também acontecendo com Pedro. Eu não tenho nada para te dar, mas pega aí, vai embora, que você foi curado. Por quê? Que de Pedro saiu a experiência da cura para o outro. Porque Pedro experimentou isso aqui. Identificar e sofrer com o sofrimento do outro e rezar por ele. E rezar pela situação do outro. Mas muitas vezes nós queremos saber o problema do outro. Eu costumo dizer assim que a gente é engraçado. A gente vai lá, por isso que a gente tem que falar de ética. Tem que falar de moralidade em cima desse assunto. Por quê? A gente vai fazer uma visita. E a nossa intenção da visita não é compadecer com quem está lá. E sim, a nossa intenção de visitar é fazer o quê? Saber do problema do outro.
identificar o problema do outro, para depois nós fazer o quê? Fofocar o problema do outro. Então, quando nós identificamos isso, nós precisamos de ser exortados dentro da ética e da moralidade do que estamos fazendo. Isso também é para todos os internautas. Nós precisamos compreender como um conjunto de regras aplicadas no que estamos fazendo. O que estamos fazendo? Eu fui na casa do meu irmão para compadecer com o problema do meu irmão, mas eu acabo gerando mais dor e mais problema. Por isso a nossa oração, ela não pode ser egocêntrica, de forma nenhuma. O ser humano é sempre mais preocupado com as suas próprias necessidades. Mas através dessa obra de misericórdia espiritual, somos exortados a rezar pela humanidade. Rezar por aqueles que nem conhecemos. Rezar pela reparação e expiação dos pecados do mundo. Pela conversão dos pecadores. Pelo Papa. Nosso Papa também precisa das nossas orações. Pelos ministros ordenados da Igreja, que conduzem a Igreja de Deus. Pelas vocações sacerdotais. Pelos leigos e leigas que compõem a Igreja. Pelas autoridades. Nós devemos rezar também pelas autoridades. Pelos que sofrem. E pelos que recomendam as nossas orações, que é isso que nós vamos fazer agora. Fechar os nossos olhos e falar assim: alguém pediu para mim oração. Alguém chegou em mim e disse assim: reza por mim, pede por mim. Vamos colocar essas pessoas que nos pedem oração. Essas pessoas também que confiam na nossa oração. Essas pessoas que dependem muitas vezes das nossas orações. E até mesmo as pessoas que não compreendem a oração direito, ou que não tiveram o privilégio do aprender a rezar uns pelos outros. Então, primeiro nós devemos olhar para, nesse primeiro ponto aqui, nós devemos olhar para oração para o vivo. Oração para aquela pessoa que está viva. Oração por aquele meu irmão que está do meu lado. A oração de comprometimento até mesmo pelas pessoas que não conhecemos. Por aquelas que estão nos hospitais agora, os encarcerados das prisões, aqueles agora que estão nas situações de risco, pelas pessoas que estão se drogando, por aquelas que estão tomadas pelo alcoolismo. Todas essas orações são orações para os vivos. Em primeiro lugar, devemos aprender as orações para os vivos. Fazer-me instrumento de vossa paz, onde o que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando entramos na seara da misericórdia para o meu irmão, nós também temos que ter atitudes morais que comprometem a vida do outro. Por isso que a nossa moralidade, a nossa ética está em primeiro escalão nisso aqui. Como é que eu vou denunciar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou rezar? Como é que eu vou tomar atitudes se a minha ética moral não diz respeito àquilo? Isso nós devemos fazer sempre. Sempre, no nosso exame de consciência, nos colocar diante da ética dos valores morais. As nossas atitudes também comprometem a nossa vida com o outro. Como é que vamos dizer para o outro isso está certo ou isso está errado, se a nossa ética moral não compromete? Então, quando nós estamos no âmbito da intercessão, no âmbito da oração, no âmbito de olhar para o outro e compadecer com a mesma misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também devemos olhar isso em nós, fazer uma revisão em nós. Eu costumo dizer assim, que fiz, que faço, que devo fazer por Cristo. E olhar esse espelho que é o outro. E às vezes também nós nos sentimos confortáveis como santões, que não é busca de santidade, é mostrar uma santidade falsa, uma santidade mentirosa. É por isso que nós devemos olhar para nós. Então, quando eu quero rezar pelo meu irmão, eu vou tomar também atitudes dentro de mim, de comportamento para chegar naquela oração. Moral está ligado relativo a costumes. Tem lugar que certas coisas podem, tem lugar que certas coisas não podem. Porque a moralidade está ligada a costumes. Mas a ética está ligada ao caráter. Então tem que ter ética no que estamos rezando, moralidade dentro dos nossos costumes. E não invadir o costume do outro, mas também aprender com os costumes do outro. Por isso que é um olhar relativo. As regras de moral orientam, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é certo e o que é errado, bem e mal. Ética e moral são responsáveis para construir a base que precisamos da oração para a intercessão do outro. Aí acontece o milagre. Olha para o irmão e fala assim: você quer um milagre? Você quer um milagre? Então devemos olhar para quê? Para a ética e para a moral. Esses dois aspectos. Isso está no nosso SIC, né? No 2246, 2420. As exigências, né? Lá no catecismo da igreja, as exigências que precisamos para a moralidade. Então, simplesmente, nós não podemos erguer nossa mão assim e falar assim para o outro assim: vem cá que eu vou rezar para você. Vem cá que eu vou rezar para você.
Nós devemos olhar primeiro o nosso comportamento, as exigências que tem em nós para poder estar rezando para o outro. Isso também serve para o anúncio, isso serve para qualquer coisa. Como é que nós vamos falar de uma coisa que não conhecemos, que não temos o conhecimento? Por isso nós devemos mergulhar. Tem uma coisa que, como eu estava falando, quando a gente vai fazer a visita para o irmão e reconhecer a dificuldade do irmão, nós também devemos ter o zelo pela vida do irmão. Então, que lá escutei, lá ouvi, lá permanece lá. Ética. E é um comportamento para todas as pessoas de oração, desde os leigos e leigas a toda a igreja de nosso Senhor. Comportamento que devemos entender que o irmão é a pérola de Deus conosco. Olha para o lado e vê o tanto que a pérola é bonita, ela até brilha. Brilha ou não brilha? É o meu irmão. Ele é a pérola. E tem gente aqui que está mais brilhosa ainda. É a pérola. Que Jesus falou que tem que ficar o quê? Escondido. Ele até diz que nós somos o quê? Coisas preciosas em vasos de barro. Em vasos de barro, eu sou precioso. Então aqui nós falamos de vida. Nós falamos de vida. Eu preciso amar meu irmão, a minha irmã, e rezar por eles. E até por aqueles que eu não tenho conhecimento. Será que estamos habilitados a sentar um dia e rezar pelo mundo? Rezar pelas pessoas? Tirar um tempo nosso com Deus, dizer assim: Senhor, o mundo jaz em uma guerra, jaz em um conflito. Mas às vezes nós estamos dentro do nosso egocentrismo de rezar aquilo que desejamos. A casa, o carro, o dinheiro, os negócios. Estamos esquecendo do nosso irmão. Lembrando que, na minha experiência pessoal de vida, o Senhor cuida de mim. E eu tenho certeza que Ele tem cuidado de nós. Olha para a pessoa do lado e diz assim para ela: deixa Deus cuidar de você. Porque o nosso cuidado não pode vir das nossas experiências pessoais. Nós precisamos nos permitir que uns aos outros cuidem. Experiência dos vivos. Essa é a experiência da misericórdia que eu tenho que ter com meu irmão. Quando eu consertei uma coisa na vida do meu irmão, eu agi com quê? Com misericórdia. Quando eu dei um conselho, quando eu perdoei, quando eu fiz os outros atos que vocês podem acompanhar aí nos vídeos, que vocês vão ver ato por ato. Mas esse aqui é um dos maiores. Eu me colocar lado a lado com o meu irmão e rezar. As experiências de Jesus era toda a situação que ele estava vendo humanamente, porque ele era humano e divino. Então ele estava trabalhando com as duas experiências. Mas a experiência que Jesus, humano, mostrou para nós humanos, é a experiência de rezar e ir ao encontro do Pai. Uma das maiores experiências de Jesus. Ir ao encontro do Pai. E quando ele foi ao encontro do Pai, ele estava pedindo pelos irmãos. Ele estava colocando ao Pai as situações que estavam acontecendo. Mas isso era por quê? Porque nós precisamos aprender essa regra, como humanos, de direcionar nossas orações ao Pai. Dizer assim: nossa, a dificuldade do irmão, a dificuldade da irmã, o meu vizinho, os meus familiares, as pessoas que precisam da minha oração. Então, primeiro nós estamos falando de quê? Da oração para os vivos. E agora nós vamos entrar na seara do que a igreja nos diz,
né, os documentos, e também a igreja nos diz que é a seara dos mortos, né? Que isso dá pano de fundo para muita coisa. Rezar pelos mortos. Como nós temos dúvidas disso? Este ensinamento apoia-se na prática da oração pelos defuntos, fiéis defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis que por ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos os seus pecados. 2 Macabeus 12, capítulo 46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágio em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Está no nosso catecismo 1032. Então lá vai dizer disso, que desde o princípio a igreja honrou, sim, aquela pessoa e a situação que aquela pessoa viveu. Isso também nos lembra muito Roma, que lembrava de quem? Dos seus. E essa cultura nossa de olhar em memória também vem de Cristo. Fazer isso em memória de mim, porque você é imolado, mas você é ressuscitado dos mortos. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando de pessoas e nós estamos falando de respeito que temos às pessoas, às lembranças, às memórias. As almas merecem a lembrança e oração dos seus. Diz que quando estamos diante da missa, por isso devemos ir à missa, colocar também pelos fiéis defuntos, pelas pessoas que têm significado na nossa vida e que passaram pela nossa vida. As orações que fazemos por ela as ajudam a alcançar o repouso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga. Ao recorrer com orações às almas do purgatório, praticamos a caridade em toda a sua extensão. Estamos lembrando dos meus, das pessoas que amamos na extensão totalitária, vivos e mortos também. Pois nos ensinou Santo Ambrósio: tudo o que damos por caridade às almas do purgatório converte-se em graça para nós, e após a morte encontramos o seu valor triplicado, 100 vezes mais. Então, quando nós estamos lá, naquele lembrete que é lido lá na igreja pela alma, nós estamos fazendo menção àquela pessoa que tanto nos importa na nossa vida, o nosso ser mais querido, né? Aquilo que nós temos estima e que nos deixou experiências tão poderosas de vida, a quais nós lembramos sempre. As obras de misericórdia corporais, então por isso a gente entrou na ética, na moralidade, e espirituais, que é aquele alcance daquilo que nós não vemos, mas que Deus nos deixou, nos ajuda a sermos mais perfeitos e assim construirmos um mundo novo e bem melhor. Então todas essas obras vão fazer isso tudo conosco. Vamos relembrar aqui elas, né? Então a primeira obra, instruir, ensinar quem não sabe. A segunda, aconselhar e dar bons conselhos, saber como aconselhar as pessoas. Lembrar sobre o sofrimento e o alívio que devemos dar do sofrimento às pessoas, ou seja, olhar e aliviar os que sofrem. Confortar e fortalecer os angustiados. Perdoar. Suportar com paciência. Também se torna difícil. Tem pessoas difíceis e situações difíceis. E por último, rogar pelos vivos e pelos mortos. Então feche os olhos agora um instante.
coloque essa pessoa viva na sua oração. E pede ao Espírito Santo para tocar. Existe um texto na Bíblia que o Senhor sopra e levanta a gente de todo sofrimento. Então essas pessoas precisam da nossa oração, do sopro do Espírito Santo, para elas levantarem desse sofrimento. E quando nós chegarmos na casa de Deus, na santa celebração da missa, vamos colocar o nome das pessoas que nós amamos pela alma e por tudo que elas representam por nós. E todas as vezes que nós formos olhar para o outro, ver a ética e a moralidade em primeiro lugar. Rezemos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.